Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do videocast Emergência Y. A gente está muito feliz com esse videocast que tem sido produzido pela Abramed Minas Gerais e estamos gostando muito das interações que têm acontecido no YouTube, no Instagram. Continuem participando. E hoje eu estou muito feliz porque quem está aqui comigo de entrevistadora convidada já foi, inclusive, entrevistada. Clarice, se apresente. Antes dela se apresentar direitinho, eu tô admirada com essa mulher a cada dia que passa. Eu fiz um curso de emergências pediátricas com ela outro dia. Eu falei, gente, essa mulher tinha que estar, né? Você tinha que estar assim. Rica. É isso, rica, no mínimo. Você tinha que estar voando muito alto. Que bom que você está aqui. Pô, Natália, quem tem amigos tem tudo, né? Depois dessa recepção maravilhosa, né? Eu sou Clarice, eu sou pediatra emergencista, né? E hoje nós vamos bater um papo super legal aqui, né? Sobre a residência. Eu coordeno uma residência de emergência pediátrica, mas hoje a gente vai conversar sobre a residência de medicina de emergência geral. Né? Já até tivemos essa discussão no primeiro episódio, né? Que não é medicina de emergência, ponto, é medicina de emergência geral. E aí nós temos duas convidadas maravilhosas hoje que vão falar um pouquinho sobre essa experiência que é extremamente revolucionária na vida do médico, né? Acho que é a experiência que mais muda a vida do médico, certamente, é a residência. Então, eu queria que vocês se apresentassem também, falassem um pouquinho de vocês. Eu sou Isabela, eu sou R3 de Medicina de Emergência do Odilon. E eu acho que é só isso mesmo. Acabou o currículo. De informação, em breve, acabando quase. E muito feliz a cada dia pela especialidade que eu escolhi. Tá certo. Meu nome é Bárbara, eu também sou residente de Medicina de Emergência, sou caloura da Isabela, né? Sou R2 do programa lá do Odilon também. E sou uma grande entusiasta da área, assim, gosto muito, é uma coisa que já tive embates, mas hoje em dia sou muito realizada, muito feliz e acho que é um orgulho, é uma honra falar sobre essa especialidade que merece essa atenção toda. Adoro. Quando você falou embate, eu já até... nós temos que falar sobre isso, né? Mas, bom, muito feliz que vocês estão aqui, né? Enfim, não vou ficar falando... Obrigada super pelo convite. Não vou ficar falando nada, né? Mas, enfim. Primeiro, a gente sempre começa com uma perguntinha básica, que neste episódio, né, como tema é residência em medicina de emergência, as coisas são meio que uma em cima da outra aqui. Emergência Y é o nome do nosso videocast. E Emergência Y. Como vocês estão sendo pegos de surpresa, a entrevistadora também é entrevistada. Clarice, Emergência Y. Por que você não tá lá no consultório, né? Daquelas criancinhas fofas, maravilhosas, com as mães super equilibradas, te ligando sempre. Por que não no consultório e na emergência? Também não sei por quê. Do jeito que você falou, parecia uma boa proposta, né? Nossa, esse negócio ótimo, consultório. excelente. Eu sempre achei que esse ia ser meu caminho natural, sabe? Durante a minha... Eu não fiz residência de emergência pediátrica. Quando eu terminei a minha residência de pediatria, não tinha uma residência aqui em BH. Até tinha, mas assim... Era uma residência pequena, ainda engatinhando, e eu não estava disposta a me mudar para São Paulo, para Porto Alegre para fazer. Então, achei que meu caminho natural seria realmente o consultório. Achei que eu faria outra especialidade dentro da pediatria, né? Endócrino, neuro e tal. E aí, não passei da primeira vez que eu tentei a prova de sub e comecei a trabalhar na emergência, que eu acho que é o caminho natural de todo mundo que termina a residência. Seja de clínica, seja de pediatria, né? Acaba que a emergência é o lugar onde todo mundo vai passar um pouquinho. E aí, nessa minha passada, que eu achei que seria uma passada rápida, que seria só um pouquinho, o negócio foi cada vez mais me pegando. E aí, depois, quando eu vi, eu já estava completamente imersa naquilo ali, já não conseguia mais me ver em outra rotina, né? E gosto muito de ensino. Eu acho que o ensino dentro da emergência, ele é o ensino mais, assim, interessante que tem. Todo mundo se interessa, todo mundo gosta de emergência. Pode até não querer trabalhar com isso, mas se interessar pelo assunto, todo mundo se interessa. Então, foi me pegando mesmo, assim, acho que a rotina foi me conquistando, e eu já te falei que eu sou super fã do plantão, né? Eu adoro o plantão, coisa que para algumas pessoas é uma coisa ruim, para mim é uma maravilha, porque o plantão te dá a liberdade de uma vez que você bateu o seu ponto, acabou, desligou e você vai lidar com a sua vida, com os seus próprios problemas, o que a medicina ambulatorial não te proporciona, né? Quando você tem um vínculo, um consultório, você tá full time trabalhando com aquilo ali.
né? Então, pra mim, assim, a rotina da emergência é muito legal, né? A gente vai ficando meio viciado em adrenalina e quando as coisas dão certo é muito bom, né? Às vezes eu me pego indo pra casa e eu tô assim, né? Por alguma coisa Câmera muito da cara. boa que aconteceu, né? Quando é muito ruim também, claro, faz parte os altos e baixos. E além disso, essa questão do plantão, que pra mim é ótimo, assim, porque eu consigo realmente, quando eu saio do hospital, ir lidar com as minhas coisas, resolver meus problemas e não ter essa demanda externa, né? Então, acho que foi por isso que a emergência acabou me pegando e tô muito satisfeita hoje, assim. Não me vejo. Várias pessoas me perguntam se eu tenho consultório, se eu teria Ah, eu ia consultório. gostar de levar meus E eu meninos sempre lá. falo assim, olha, não tem, mas quando passar mal, pode me ligar que eu te dou um help. Oh, Né? bom Então eu saber. faço da minha casa um consultório. Às vezes o pessoal leva os meninos lá em casa e eu examino os meninos lá na minha casa, ou vou na casa da pessoa e tudo, mas Já passa seu endereço. É isso. isso. Ela falou no início, né? Ela Quem tem amigo Precisando, disso. né? Não tenho menino ainda não, mas Mas, vai né, vir, quando né, acontecer, em né, algum sempre bom momento. garantir. A pediatra dos meus filhos, ela aposentou. Então, Nossa, assim, depois a gente é o conversa, né? Enfim. E vocês, meninas, o que pegou? Porque assim, acho que vocês terminaram a faculdade, né, há pouco tempo. E já escolheram essas, vocês não tiveram assim muito tempo para ficar pensando nessa escolha, né? Vocês saíram e já escolheram. E aí, como é que rolou essa escolha aí? Eu formei em 2020, formei na pandemia, no meio da pandemia, e aí, assim, sobrando plantões, né? Eu sou do interior, eu sou de Patos de Minas, e aí, na minha cidade, aquele caos, eu acho que em todo lugar, né? Tava muito caótico nesse momento. E aí eu comecei a trabalhar, e eu sempre trabalhei no pronto atendimento, sempre, porque eu nunca... Ai, gente, eu odiava aqueles estágios de ambulatório, de enfermaria. Nossa, era assim, horrível. Pra mim, eu realmente não gostava. Mas eu acho que muito por causa da minha personalidade. Sou muito agitada, sou muito hiperativa mesmo, assim, sem sentido ruim da palavra. Mas eu realmente sou muito enérgica. E aí eu sempre demandei muito disso. Passei minha faculdade toda dedicando, porque eu achei que eu queria ser cirurgiã. Não queria cirurgia. Eu descobri depois que eu entrei na residência de cirurgia, né? Mas saí, e quando eu saí, foi a melhor escolha da minha vida, que eu escolhi a emergência. E assim, a emergência, ela me dá liberdade do plantão, e ela me dá a liberdade de escolher várias áreas diferentes. Então, o ensino é muito maravilhoso nessa área, Isso né? é muito legal, né? Um pouquinho de cada coisa Sim. mesmo. É amplo, Exatamente. né? E você consegue liderar, e você consegue gerar, né? Trabalhar com gestão. Eu acho incrível. A gente chamou uma pessoa quase Apaixonada. nada empolgada com a emergência. Acho que a Bela nunca teve dúvida no meio do caminho, né? Da emergência. Não. Benza a Eu Deus. já pensei em largar a residência algumas vezes, mas normal, assim. Eu acho que todo residente passa por isso. É um momento. Penso que sim. Mas eu não tinha dúvida da emergência, Que não. bom, Nem tenho. que bom que você continuou, né? Deu tudo Acontece. certo. É. Tá acabando, Uhum. né? Tá dando certo. Então, eu confesso que não foi a primeira escolha, assim, não foi minha primeira opção quando eu formei, porque não é uma especialidade nova, né? Como especialidade, principalmente. E, assim, por exemplo, eu na faculdade não tive professores emergencistas, eu não tive um contato direto com a emergência do jeito que, por exemplo, aqui em BH já tem, né? Um molde muito diferente, os acadêmicos rodam com a gente, então, assim, vem como que é de verdade, né? Como é que funciona uma emergência por emergencistas. E eu formei em Juiz de Fora e lá não tinha isso. Eu tive contato com um pouco de emergência na faculdade com pré-hospitalar, que a gente tinha uma liga muito boa lá na faculdade, ainda existe. E eu fui dela durante algum tempo da faculdade, tive esse contato. E aí eu formei, inicialmente, eu queria ginecologia e obstetrícia. Sim, completamente. É um viés, assim, da minha faculdade também, porque lá é muito forte isso. Então, assim, muita gente, muitas pessoas da minha sala, inclusive, fizeram, assim. Só que eu era ProUni e eu não queria começar a residência logo que eu formasse. Minha ideia era trabalhar durante um tempo, até por causa de renda mesmo, né? Porque a gente sabe que a bolsa com a carga horária não te dá a possibilidade de uma carga horária extra fora da residência. Então, eu acabei, né, começando a trabalhar. Eu comecei
a trabalhar logo que eu formei, e acabei indo de novo para o pré-hospitalar, que era um contato que eu tinha tido na faculdade que eu gostava muito. Hoje em dia, olho para trás e, assim, acho completamente loucura. Acho que a gente vai falar disso aqui daqui a pouco, mas, assim, não é o lugar. Mas eu acabei indo. E aí isso foi despertando um desejo muito, assim, eu me identifiquei muito com aquilo e daquele manejo do paciente grave, sabe? Principalmente o manejo do paciente grave. E aí no começo, quando, né, eu fui desagarrando da ideia da GO, eu comecei a pensar muito nisso e ainda estava um pouco balançada entre o anestésio, entre a medicina de emergência em si, ainda, né, tentando entender melhor onde que eu me encaixava. E aí, acabei vindo parar aqui. Foi, assim, meio no susto. Eu lembro que quando eu passei, assim, eu mandei um áudio pra Nath desesperada. Foi um dia, assim, 2 terapias no dia, vou, não vou, meu Deus, socorro. Que eu ainda não tava na ideia de vir no ano que eu vim. Mas foi, assim, quando eu me vi quando eu notei que trabalhar na emergência era o que eu queria, era o ambiente que eu queria, né? O pré-hospitalar, igual eu tava trabalhando na época, era onde eu queria estar. E aí, é aquele styling se eu quero estar aqui, eu quero ser a pessoa certa para estar aqui, né? Porque eu acho que não é um lugar da pessoa que não está preparada para aquilo, né? Eu acho que requer com a responsabilidade, de saber encarar o que é o serviço na emergência, né? Seja no pré-hospitalar, seja nas portas, nas salas de emergências. Eu acho que hoje em dia ainda é visto muito como um lugar de passagem, um lugar, né, acabei de formar, vou pegar porque tenho coragem, a gente ouve isso às vezes, né? E não é o lugar para quem quer se propor a estar preparado para aquilo. Então, foi isso, foi querer me preparar para estar no lugar que eu me propus a estar quando eu formei e vi que era aquilo que eu queria. E aí vim e tô aqui, assim, são altos e baixos, né? Graças As residências são altos e baixos. Ainda bem que os looks já passaram, né? A gente vai passando por momentos e momentos, mas acho que é isso, faz parte também, né? A gente ir se identificando e se construindo durante esse período, né? Vendo o que de fato te deixa mais satisfeito ou não, o que, né, que você tem mais... Que às vezes a gente repele o que são nossas fraquezas também, né? E você conseguir se entendendo e amadurecendo ali dentro e se encontrando, que eu acho que é o principal, assim, não me vejo fazendo outra coisa mais. Hoje em dia, tô muito certa disso e gosto muito, acho que a medicina de emergências precisa de pessoas que entendam a importância dela pra gente fazer essa especialidade crescer e receber o conhecimento. Mas eu vejo assim, né, que a medicina de emergência é uma área dos apaixonados, né? Você já reparou? Assim, eu não vejo ninguém falando das outras especialidades com a paixão que o emergencista e os residentes da emergência falam, né? E até assim, vendo pra mim a realidade da emergência pediátrica, esses dias a gente abriu uma vaga de optativo e viria uma residente de São Paulo. E aí eu comentei com o nosso residente, falei assim, cara, não sei o que essa menina vem fazer aqui. Porque como é que ela vai sair de São Paulo, né? Que tem tudo e tal. O que ela vai vir fazer aqui em Belo Horizonte, que é uma roça? E aí o nosso residente falou assim, nossa, vai ser maravilhoso para ela o estágio. Calma, peraí. Ele todo admirado com o trabalho. Então eu acho que é isso, assim, né? Eu acho que a grande vantagem da emergência, como um todo, é essa paixão dos que estão dentro dela, que isso é transmitido para os residentes e que os residentes vão transmitir para os acadêmicos e vão transmitir para outros plantonistas e isso vai contaminando as pessoas. Motivador. Eu acho que isso vai contaminando você tá falando, mesmo. eu tô aqui refletindo, né? Gente, é mesmo, durante o plantão não tem ninguém que tá falando assim, eu quero ir embora, quero sair daqui. Não, eu acho que às vezes alguém tá escolha, cansado, né? pode até... A gente escolhe isso, porque assim, muita gente quando a gente fala, trabalho com emergência, nossa, vive de plantão, que emergência. Só que assim, pra quem não gosta, pra quem usa como um trampolim mesmo, pra quem assim, acabou de formar, vou fazer até dar certo um consultório, dar certo seja lá o que for, é duro, porque a pessoa não quer estar ali. Ela não tem o preparo que ela deveria pra estar ali, ela não quer estar ali. Então assim, fica cansativo mesmo, né? Fica maçante para quem não quer ocupar aquele lugar. Mas se a gente gosta de estar ali, se dispõe a estar ali, fica leve, né? Eu acho que assim, por mais, lógico, os plantões são caóticos, assim, a gente passa por coisas que Deus duvida. Mas a gente passa estando onde a gente queria estar, né? E sabendo que a gente vai estar ali dando o nosso melhor e que o paciente que está chegando, ele nunca escolheu por quem queria ser atendido, mas a gente escolheu estar lá atendendo ele. Então, assim, eu acho que isso
De fato, assim, a gente, principalmente, né, nos serviços que a gente tem contato com muitos emergencistas e muitas pessoas apaixonadas pela emergência, né? A gente tem essa satisfação, assim, de trabalhar com pessoas que gostam de onde estão e que fazem, né, de bom grado mesmo, sem aquele rancor de um plantão, não fica aquela energia ruim, né, de indisposição, de não sei o que. Ele demanda muita energia, né? Sim, e eu O acho que isso paciente é grave, essencial. ele drena muita energia Sim, mesmo. Você com tem que estar certeza. muito disposto, realmente, né? Mas eu fico aqui pensando, quando você falou, né? Acho que vocês, enquanto residentes de um início de uma especialidade, né? Porque nós estamos no início ainda, Com né? certeza. Tem muita essa insegurança que você falou. Eu Sim. lembro, né? Eu era supervisora da residência quando Bárbara entrou. Então, eu lembro dessa insegurança. Será que eu quero isso mesmo? Será que eu assim, gente, mas por que não, né? A pessoa que já trabalha com emergência há quanto tempo? Não, por que não? Que outra coisa? A gente é muito, assim, Sim. empolgado. E aí, a gente tem dificuldade de mostrar essa empolgação no início, para quem está chegando. Eu acho que é importante a gente falar um pouquinho disso. Eu acho que daqui a uns anos, os meninos já vão saber em que eles estão entrando. né? Porque é o que você falou, o acadêmico já acompanha emergencistas em alguns lugares. Minha faculdade nem se pensava em medicina de emergência. Meu internato foi todo dado por cirurgiões, não tinha emergencista. Sim. Né? E eu acho que a gente ainda tem faculdades nesse formato, Muito, que o emergencista precisa ir lá, opa, peraí, vamos dar uma aulinha de sepse aqui, nesse internato de urgência, né? E o manejo é diferente, né? Assim, o contato, você total. ter o contato com a emergência, com emergencistas e o contato com outras especialidades, né? É diferente o jeito que lida com tudo aquilo. Então, acho que até para saber falar sobre a especialidade, né? Para você poder pensar sobre ela, né? Como acadêmico, por exemplo, você tem que saber como que ela funciona, né? eu É acho um mundo que tem que ser mais real mesmo. Sim. É a maior máxima, né? Se uma pessoa quer saber o valor de um emergencista, conheça um emergencista. Exatamente. Porque eu acho que só dá pra gente realmente pensar no valor, né, agregado mesmo de um profissional desse nível, se você realmente conhecer o que ele faz, né, e o que ele se propõe. Quando a gente pensa assim, a residência cria líderes, né? A residência de emergência, ela cria líderes. Sim. Então, é exatamente para estar ali, para atingir cargos mesmo de liderança e assumir algumas responsabilidades que antes eram assumidas, né, por outras pessoas, por cirurgiões, ou por clínicos, ou por diversas outras especialidades, que acabavam entrando no nosso meio, não por realmente gostar, ou às vezes era só porque estava mais afim com a especialidade naquele momento, sabe? E por falta da medicina de emergência. Medicina de emergência Eu acho deveria que ter aparecido desde antes. a medicina de emergência é completa, assim, no que quando a gente lembra de CAMEDs, né? Quais são as competências, habilidades que você precisa ter para ser um bom profissional? A emergência te permite desenvolver essas competências e habilidades com alguém do seu lado, porque você não tá sozinho. É diferente. Você tá na clínica médica, não, você vai avaliar o paciente sozinho, aí depois você vai discutir com o preceptor, que às vezes não viu o paciente naquele dia. Não é completo a florzinha lá de ver, olha, será que ele foi um bom comunicador? Será que ele foi líder? Não dá. É segregado, assim. Na emergência, não. O preceptor tá do seu lado. Ia lá, ó, teve uma técnica boa de entubar, mas a liderança foi péssima. Vou dar um feedback ali, depois vou fazer um debriefing. É tudo muito mágico ali, completo. E eu acho que por isso que a gente fica tão empolgada, né? Eu acho que a gente tem muito em comum, que eu sei, esse gosto pela educação médica, né? De querer transformar quem está ao nosso redor, porque eu acho que é dom aqui. Acho por isso que a gente tem essa empolgação, porque dá para fazer isso de maneira muito dinâmica e em quase todas as situações no decorrer de um plantão, né? É verdade. E é muito versátil, né? Quando a gente fala de emergência, a gente fala de tudo, né? Assim, a emergência geral, né? Então, a gente fala de emergência pediátrica, fala de ginecologia obstetrícia, fala de ortopedia e cirurgia, engloba muita coisa. Todo dia a gente tá aprendendo alguma coisa, né? incrível. Todo Nossa, dia você vê um incrível. caso que você nunca tinha visto. Todo dia. E é bom que você não tá sozinho, né? Não sei se na emergência pediátrica a gente nunca tá sozinho, graças a Eu nem sei, assim, né? Que a gente vive muito numa bolha. Sim, Exato. Estar em ambientes acadêmicos, na né? emergência E pediátrica, a gente vive meio na bolha, assim, né? Vem outro, vem, sei lá, um cirurgião pediátrico, É verdade, que também, são né, menos- assim, mas a gente vive muito numa bolha, né? E
Como é que é para vocês, assim, essa interface com as especialidades, assim, quando vocês estão no plantão, como é que vocês enxergam essa interface, essa relação com as outras especialidades? Vocês já veem que eles respeitam vocês como emergencistas? Ou eles ainda têm uma visão, assim, de, o cirurgião seria melhor, o clínico seria melhor? Bem polêmico, né? Mas, Bem mas polêmico. Né? A gente tem vindo de vários episódios, né? Exatamente. Adoro. Mas, inclusive, eu vou completar a pergunta da Clarice no sentido assim, pensem vocês como residentes mesmo, né? Não Sim. só na especialidade. Vocês acham que vocês já conquistaram esse valor? Tipo assim, não, mas ela, não, a Bárbara é residente de emergência e tal, que já dá ai meu Deus, aquela menina da emergência. Como vocês acham que vocês são? Eu acho que depende do ambiente, né? Assim, acho que, lógico que tem aqueles ambientes que são mais... que estão um pouco agarrados no tempo mesmo, sabe? Aqueles que você chega e você fala, mas emergência, por que você não pensa em outra coisa? Aí tá lá um senhor de 60 anos falando, você vai viver de plantão, lá angustiado, De plantão. de plantão. Eles falam, por que você não pensa em outra coisa? Já teve ambientes disso acontecer. Mas, assim, eu acho que junto com o crescimento da especialidade, e principalmente hoje em dia nos lugares que a gente, né, os principais lugares que a gente atua, eu acho que vem melhorando muito isso, assim. E a gente vai ganhando um pouco de respeito mesmo, né, assim, no meio. De respeito que eu falo no sentido de, tipo assim, olha, é da emergência, é novo, mas vamos ver o que ela tem pra falar. Eu acho que a gente tem voz, tem espaço, assim, onde a gente transita. E a gente vê muito o somar mesmo, sabe? A gente, quando eu tô rodando nas especialidades, né? Que a gente roda em várias dentro da emergência. O primeiro contato, às vezes, pode ser que você ainda precise ganhar um campo ali. Mas depois, quando você vai tendo interface em lugares que você já rodou, principalmente, eu acho que o respeito entre as especialidades, ele acontece de uma forma muito bonita, assim. Eu acho que a gente vem, lógico que tem embates, né? Isso sempre vai ter, em qualquer coisa que seja. Das relações humanas, mas né, eu acho que a gente ganha, assim, hoje em dia, principalmente, né, lá no Odilon, onde a gente faz residência, eu acho que a gente consegue transitar e conversar com as especialidades de uma forma mais amigável e respeitosa mesmo, assim, tendo espaço, conseguindo, olha, a gente tá precisando de ajuda nisso, vamos junto, e sentar para discutir de igual para igual, olha, a gente acha que podia ser feito isso, o que vocês acham disso, de discutir propostas, levar ideias. Eu acho que tem ganhado espaço, assim, tem ganhado cada vez mais um cenário mais amigável, porque não adianta, né? Não adianta brigar, cada um vai ter seu espaço, lógico que vira e mexe, vai ter um entrando um pouquinho no espaço do outro, mas é entender e fazer funcionar, não adianta brigar, vai ter paciente para todo mundo, vai ter espaço para todo mundo, e somando, todo mundo sai ganhando, o paciente, o serviço, otimiza tudo. As pessoas que não vivem um hospital que tem uma residência de medicina de emergência, não entendem o quanto os residentes são importantes para poder ter essa conquista de espaço, né? A gente está falando de hospitais que o emergencista tem seu espaço. Não tem que brigar para ter o espaço. Né? Assim, é a bolha. O lugar que não tem residência em medicina de emergência, é mais o povo difícil. Tá pelejando. Fala, você é o quê? Não, é o quê? Clínico? Não, Então, é reforçar mesmo. Nós estamos aqui para isso, né? A importância de ter mais residências de medicina de emergência mesmo e de valorizar as que existem, né? Para, inclusive, aumentar a vaga, né? Nós temos que... Ainda bem que eu não estou lá mais para conversar sobre isso, mas a gente precisa aumentar vagas. Né? É um campo que precisa crescer. Faz muita diferença, gente. Faz muita diferença. Agora, nós estamos falando de flores, né? Vamos falar de o quê? Umas folhas secas também? Eu acho que você falou, né? Da questão... Quando você chegou do impacto mesmo, da insegurança, esse tratamento, nós estamos nessa bolha que todo mundo enxerga vocês, mas acho que é importante a gente falar de situações de que o residente, ele está sofrendo ali, né? E a gente tem visto isso cada vez mais. Eu não sei se cada vez mais, né? Será? Quando você fez sua residência? Ali vem ela. 2012, 2013, 2014, né? Ótimo. Porque foi clínica, depois medicina de urgência. Eu fiz a minha 14, 15. Então, nós estamos perto aí, né? Ali, em torno de 10 anos, né? E hoje nós estamos nessa função de coordenação, preceptoria. Sim. E acho que sempre muito uma pegada da empatia também, Exato. né? De que as coisas ruins que nós passamos...
na não nossa época, quer. a gente não quer que eles passem agora. Porque eu acho que tinha uma pegada, talvez, assim, eu passei por isso e agora você vai ter que Vai- passar isso. também. Sobrevivi, Senão, né? você não vai criar a casca, Aham. né? Uhum. Mas eu acredito que talvez a nossa geração já venha com outro pensamento de, ó, não é você tem que passar por isso pra criar a casca, quando eu passei foi ruim pra caramba e eu espero que você não passe por isso. Você vai criar a sua casca e você vai desenvolver as suas experiências de outra forma, Uhum. né? Você vai se tornar um bom profissional sem precisar passar pelas coisas ruins que eu passei. Mas pode ser que eu esteja sendo muito poliana, né? Com o que eu tô falando. Não, Vocês eu acho que sentem você acho tem que isso? talvez seja total bom, razão, não, assim, é. na minha, eu lembro, quando eu entrei R1, todas as minhas R2 tomavam ansiolíticos, antidepressivos, para poder chegar até o fim, assim. Acho que a gente falava menos de desistir. Hoje, desistir, eu vejo que tá mais comum. fácil. Como eu tenho contato com muitos residentes a cada mês, né? Tinha na função de coordenar o estágio, era assim, esse mesmo vai porque a residente desistiu. Eu não escutava falar sobre isso. Eu acho que não sei se tem estudo já disso, se na medicina de emergência as pessoas desistem mais também porque não conhecem quando entram e aí se frustram, não sei. Mas nessa pegada da empatia e compaixão, que é isso o tempo todo, eu tenho esse cuidado, assim, não, peraí, eu não vou tratar desse jeito, porque no meu plantão era assim, você é a plantonista, não tinha nem preceptor na residência que eu Sim. fiz, né? E aí agora a gente já quer fazer, não, vem cá, vou pegar na mão, o que é sepse, né? Vamos explicar, ao invés de só ganhar um calhamaço de surviving sepsis para ali no meio do plantão, porque já vivi isso. Mas eu vejo que tem pessoas que já vêm armadas, sabe? Sim. Eu acho que não é poliana, é porque tem lugares que a gente não Sim. sabe, que não é o nosso Sim. dia, que as pessoas realmente são bullying, assédio, um monte de coisa. Fora da bolha. E que já chega pra gente, o mínimo que você fala já tá achando que você tá... Não, calma, opa, já tive que ver isso, sabe? Sim. Calma, não, tá tudo bem, amiga, não somos uma contra a outra, não tô te julgando, vamos abaixar. Mas como que vocês acham que foi isso, assim, essa construção disso que a gente tá falando? Eu acho que, assim, a saúde mental, ela é um tema muito importante, eu acho que nos dias atuais, né? Então, assim, eu acho que não só sobre residência, a gente fala sobre saúde mental no geral mesmo, as pessoas estão ficando, infelizmente, mais doentes mentalmente, e isso acaba sendo um processo. O que eu tenho sentido é que eu tenho visto que muitas pessoas, muitos acadêmicos, né, lá no Odilon acaba rodando muitos acadêmicos não têm pretensão de fazer residência. Eu vi isso Isso também. é uma coisa tá que louco me isso, né? preocupa Tá louco isso. muitíssimo, porque Sim. assim, a residência, ela é um processo árduo, né? Mas ela molda caráter, né? Ela é uma coisa que... Cara, eu faço uma palestra toda vez que algum acadêmico me fala Que não Que não vai fazer residência. Eu faço uma palestra de Absurdo. 1 hora, eu falo até o ouvido dele sangrar. Há um momento, vamos lá, gente. Isso é um absurdo mesmo, assim. É. Mas, enfim, eu acho que talvez as pessoas tenham esse pensamento de que a residência seja uma coisa muito penosa, sabe? E por esse pensamento querem evitar todos os danos possíveis, né? Aí evita fazer residência, evita, né? Às vezes desiste e tudo mais. A questão de persistência é muito importante nesse contexto. Você ter um propósito e você estar disposto a segui-lo, né? E a fazer algumas coisas que são ruins, assim. Na verdade, eu gosto da minha residência, mas muito. Mas tem uns processos que são ruins, né? Horas de plantão e cansaço e estudo. Mas se você tem um propósito e ele tá alinhado com o que você segue, é isso. Eu acho que você só tem que seguir mesmo. Só que eu acho que as pessoas, por essa questão de saúde mental mesmo, têm se desvinculado um pouco disso e tem tido um problema mesmo sobre alinhar propósitos, sobre direcionar Mas e sobre essas coisas, vocês, sabe? assim, a vivência mesmo assim, fui julgada, fui criticada, como que eu lidei com isso?
pensando nesses acadêmicos que estão aí, ai, não vou fazer, porque eu acho que o medo maior, eu acho que deve ser disso, assim, eu fico, assim, Ser fico se fosse maltratado. não, Da de cobrança? mostrar que não sabe, Entendi. não aceita eu acho mostrar que que não acho que é sabe, preguiça sabe? mesmo. É. Da carga horária. Não, Então, assim, eu acho que eu que tô sim. poliando Ah, aqui não, eu na, acho que na não história. dá pra gente romantizar demais, né? Assim, lógico que Assim, é vocês cansativo. são maltratadas ocasionalmente? Tipo, Não. como Não. colegas, Só por como, exemplo? como R1, eu recebi uma fala, assim, que eu era soberba. Isso machucou meu coração, que eu guardo isso na minha memória até hoje. Entendi. Mas, assim, tá tudo bem. Eu já resolvi internamente. Não, assim, eu acho que não dá pra romantizar, né? Lógico que são cargas horárias que, né, a gente, felizmente, no cenário que a gente vive, elas são respeitadas, mas são extenuantes, né? Você tá, às vezes, cansado. E, às vezes, seu chefe também tá cansado, o plantão tá tumultuado, não dá tempo de pegar na mão e explicar tudo. Na grande maioria das vezes, é muito acadêmico, assim, os plantões geralmente têm muita discussão, mas tem hora que tá mais corrido, então, assim, você pode ser cobrado de uma forma que às vezes soa mais rude, né? E isso é natural, assim, não é que é natural, mas pode acontecer. E assim, eu não lembro de grandes coisas assim, pontuais de cenários traumáticos, assim, mas eu acho que às vezes é uma cobrança que a gente recebe que você fala, olha, é mesmo, às vezes eu deixei de fazer alguma coisa também, ou eu devia ter estudado esse tema, ou que servem para te empurrar também, né? Eu acho que viver no ambiente hostil não é o que deve acontecer de forma alguma, mas que às vezes uma cobrança, um puxãozinho de orelha, que a gente também, ninguém quer, né? Ninguém quer ouvir olha, você devia estar sabendo isso aqui, você não tá, né? Eu acho que, assim, as cobranças, elas acontecem, e é natural que aconteçam, e assim, lógico que vai ter de outro que um vai estar com o espírito mais enraivado mesmo, assim, e você também não vai estar num dia bom, mas que dá pra acontecer sem que seja a duras custas, assim, né? Que eu acho que um dos lados bons, né? Um dos bônus de ser uma residência nova é que ela é construída por pessoas mais novas também. Então, já tem muito essa cabeça do... Não precisa ser, né, chibatadas. A gente pode construir um negócio de uma forma legal. Não tem que pegar na mão o tempo inteiro, não tem que te dar tudo na mão, mas dá pra gente fazer a construção de uma forma saudável, Tem né? os dois então, lados, assim, né? É bom serem sim. pessoas novas, eu acho que é o que a Clarice falou, né? Essas pessoas não tiveram que ficar segurando plaquinhas escrito atrasado, Uhum. como colegas minhas na residência tiveram que fazer. Por outro lado, elas não tiveram tempo de ter a formação adequada para ser um bom dúvida. preceptor. E aí essa se parte formando preceptor também, não né? deu Todo mundo. tempo, né? Não deu tempo, ninguém pegou na mão, porque eles não foram formados por emergencistas que tiveram a chance de passar por um processo tão completo, tão avançado que agora a gente está vendo acontecer, né? Então, eu fico preocupada nesse outro lado, sabe? São novos demais a ponto de falarem coisas que traumatizam os Sim. residentes e que precisa terapia, que fica marcado e que dá uma trabalheira para desconstruir. Mas eu acho que faz parte de quem está liderando a residência também. Eu estou aqui lembrando da minha residência. Eu não vou lembrar nos 2 anos, falando da residência de clínica médica, dos principais aprendizados técnicos. Não é isso que a gente grava, que uma unidade de insulina abaixa em X a glicemia, porque eu fiz essa pergunta e a preceptora queria me matar, hoje ela é mega minha amiga. Enfim, mas não é disso que eu lembro. Eu lembro da chacoalhada que ela me deu um dia, porque eu estava achando ruim que eu tinha que dar plantão num CTI, que era só pacientes traqueostomizados, e eu tinha que ficar fazendo desmame especial na ventilação, entendeu? Essa chacoalhada eu nunca esqueci, que é o que E a Bela tá importante, falando do né? caráter, né? O principal da residência não são a parte do expert, não é a parte da técnica, são as outras habilidades ali. Sim, com É a parte certeza. da liderança, do comunicador, do colaborador, do defensor da saúde, que mas alguém tem assim, que pegar na mão mesmo, Tudo né? isso que você está citando são as soft skills, né? Que eu Exato. acredito que hoje a gente tem uma formação técnica para isso que talvez antigamente a gente Não nunca tinha tinha. ouvido Nem falar. falava, né? nem Eu sabia acho que que era assim, isso. tudo foi feito sempre muito de uma forma intuitiva. Então, quem já carregava uma bagagem, né, mais empática e com mais jeito de falar, conseguia dar um bom feedback. Mas a gente sabe que tudo é técnica, né? Então, esses dias, por exemplo, no hospital onde eu coordeno a residência, houve uma oficina de feedback.
que a gente sentou e foi capacitado tecnicamente sobre como fazer um feedback para o residente. Hoje em dia nós temos avaliação técnica e avaliação de profissionalismo. Uma avaliação separada de profissionalismo. Então, tudo isso também acho que faz parte do processo de profissionalização da preceptoria, que é fundamental, que muda completamente a nossa forma de ensinar, tira as coisas do intuitivo, né? Até porque se a gente for fazer tudo que a gente fez de bom há 10 anos atrás, nós estamos atrasados pra caramba. Ainda mais com a velocidade. Antes de começar o episódio, a gente estava conversando sobre a velocidade, né, das coisas e essa questão da inteligência artificial e tudo isso vai impactar também na forma que a gente tem de lidar. Então, acho que as residências vão ficando cada vez mais profissionais, no sentido, assim, da preceptoria correr atrás de se preparar para preceptorar, que saia do âmbito intuitivo e vá para o âmbito técnico, né? Que além de você ter conhecimento técnico sobre medicina de emergência ou qualquer outra área, você também precisa ter conhecimento sobre essas habilidades educação médica. Educação médica de uma forma geral. Sim, e aí incrível. engloba tudo, né? Isso é super durante importante. a residência sempre vai ter, assim, o estágio que você não vai gostar, o estágio que vai ser sofrido, o estágio que você tá contando o minuto para acabar. A gente passa por, né, principalmente a emergência, por ser tão dinâmica, né, assim, por transitar em tantas áreas, a gente vai montando a casinha, né, com bloquinhos que vêm de várias áreas. Então, por exemplo, geralmente a enfermaria é um ambiente que a gente repele muito porque não é um ambiente que a gente se sente confortável. Então, assim, é um mês sofrido, chorava, não gosto nem do cheiro. mas passa. E, assim, hoje em dia eu olho pra você e falo, cara, foi importante pra Muito. o que eu faço hoje. Eu já tinha um discurso gravado pra cada turma que já me chegava. recebeu chorando na sala dela, assim. Mas, assim, lógico que durante você parece que o mundo vai acabar, que não vai, aquele mês não vai acabar nunca, você não vai dar conta. Mas, assim, tem que ter persistência também, né? O que a Bela falou, a gente tem que persistir um pouco e entender o quanto que aquilo é importante e o quanto que tá no limite também do que você é capaz de tolerar e fazer, e passar por aquilo, né? Arrumar artifícios para isso também. Então, um mês, tentar fazer o mês mais leve possível, tá cercado de pessoa que vai aliviar a sua tensão e ir encarando, mas assim, vão ter sempre altos e baixos, vai ter mês que você tá assim, nossa, que pena que acabou, tem mês que você tá contando um minuto pra acabar, vai ter o chefe que você se identifica mais, vai ter o que você não gosta tanto, e é isso, eu acho que você tem que ter o jogo de cintura também pra ir sobrevivendo, se adaptando aos cenários, aos ambientes, pra fazer eu acontecer. fiquei muito feliz com a resposta delas, assim, você já viu aqueles vídeos que mostra, assim, uma mãe mostrando um cinto pro menino? E ela pergunta assim, pra que serve isso aqui? Pra segurar a calça, né? Então, eu senti mais ou menos isso aí com a resposta de vocês, né? Porque eu achei que vocês iam me contar situações, assim, por exemplo, na minha residência, eu vivi situações, tipo, meu primeiro mês de residência, tipo, uma situação super marcante, que a preceptora me perguntou onde que eu me formei. Ela virou pra mim um dia, assim, faz, sei lá, 2 semanas de residência. Onde você formou? Me pegou de supetão, assim, sabe? No susto, né? Aí eu falei, na UFMG. Aí ela falou assim, nossa, não parece? Gente, meu mundo caiu. Maísa chegou. Quando ela me respondeu isso, eu falei, caraca, vou ter que fazer medicina do trabalho. Não vai ter jeito, né? Vou ter que trabalhar com outra coisa, não vai ter como eu ficar. Então, eu fico muito feliz, assim, que realmente esse pensamento que eu tenho de que as coisas estão mudando, realmente estão mudando. Porque eu acho que essa situação não me ensinou nada. Essa situação... Só gerou trauma, né? Só dá insegurança. Claro mas que as motiva, outras chamadas... Né? Ai, me motivou na base do ódio, É né? isso, mas tem essa Detesto motivação. ela até hoje. Mas não precisa, né? Não eu acho que as precisa. coisas têm que ser de outro jeito. Mas eu Então, acho que fiquei feliz com a resposta de muito vocês. mutável, dependendo da especialidade também. Sim, eu mas acho eu tava na que- pediatria, gente. São os unicórnios. Eu falo porque assim, gente, meu mês de cirurgia Imagina. foi tão ruim. E eu tenho, assim, vários recortes pra te contar É. sobre isso, entendeu? Eu tive uma ótima experiência na emergência. Então eu fico Mas- feliz de saber que é um ambiente mais salubre mesmo, né? Uma coisa Exatamente. boa. Mas assim. eu acho que tem o tal, falando do cinto, é ajuste de expectativas, né, gente? Não adianta. Eu tenho uma Completamente. expectativa de receber uma residente super empolgada com emergência, que vai adorar o currículo que a gente teve uma trabalheira de construir. Mas as meninas têm quando chega, qual que é a expectativa? A gente tem essa pergunta aqui, né? No primeiro dia de residência, qual que é a expectativa? E o que é quebrado ali?
Porque eu tô aqui contei pra vocês, vindo do campeonato de futebol do meu filho. O time dele ganhou, de 4-1. A gente saiu felizão, outros pais todos, nós, animados. Ele saiu chorando. Falei, não tô entendendo. 4-1. Ué, O que você Que quer, né? menino? Seu time ganhou. tá ótimo. Não me deixaram bater falta nenhuma vez. Ai, meu Deus. Ajuste expectativas. Sim, Ele sim. tá nem aí que o time dele ganhou. Ele queria era ele chutar a falta e ninguém deixou. Aí lá vou eu construir a coisa do... Ô, mães, vamos aqui integrar as crianças. Eles não... né? Então, assim, a expectativa de quem recebe o residente é muito diferente de... né? Acho que vocês podiam falar um pouquinho de como que era a expectativa, até para ajudar esse equilíbrio para quem está liderando as residências e para os residentes que estão entrando. Acho que é importante falar. Aham. CRI. Ó, vamos lá. Não, vamos lá. Ó, eu acho que uma das um dos grandes presentes, assim, é começar a residência direto numa sala de emergência. Gente, você é jogado ali, você olha pro nada. E você não sabe de absolutamente nada. Você se sente assim, a pessoa... Nossa! Deixa eu cuidar aqui pra não atrapalhar ninguém. Exatamente. E eu me lembro exatamente assim, nos primeiros dias da emergência, alguém virou pra mim e falou assim pra mim: passa um ultrassom ali naquele paciente. E eu nem sabia como que ligava o ultrassom, porque não era uma experiência minha que eu tive na faculdade. Hoje as coisas estão um pouco melhores, mas não era uma experiência minha. E eu ficava, meu Deus do céu, é tudo muito novo. Cheio de botão, né? E assim, foi muito bom esses dois... Fiquei 2 meses seguidos. E foi muito bom esses 2 meses. Até que quebrou. E aí quebrou expectativas, assim, totais. Porque o que eu esperava era isso. Era ficar no ambiente de emergência. o resto da vida, emergência durante 3 anos. Empolgada, animada. E no início eu confesso que a gente não entende muito o porquê, né, dessa mobilidade. O porquê, né, de passar em todas as especialidades, por que você tem que ser, né, conviver com as pessoas, conversar com as pessoas, se colocar em todos os lugares. A todo momento, você tem que mudar, porque você muda de hospital todo mês. Você muda de especialidade todo mês. E toda essa coisa vai te moldando, sabe? Como se fosse uma residência nova a Sim, cada... você tá lá sempre bom dia. Oi, bom dia, meu nome é Bárbara. Se Isso. apresentar todo dia primeiro, Todos assim, os pra pessoas que dias. nunca te viram na vida. E eu acho que é muito disso. Eu esperava, de verdade, ficar 3 anos numa sala de emergência. Mas foi melhor do que eu pensei. Confesso. Eu acho que se fossem 3 anos só numa sala de emergência, Não dá. a formação não seria a mesma. Não tem De jeito. jeito nenhum. E eu acho que essa coisa da comunicação é uma coisa que, pra mim, eu levo muito em consideração, que eu acho muito importante. Porque é assim que você aprende a, sabe, conversar mesmo com as pessoas. Cada vez que você volta melhor, né? Aham. Você sai um pouco, quando você volta, você vê o tanto que você cresceu naquele mês, né? Inclusive, eu defendo que aquelas pessoas que a gente critica pelos erros e falhas padronizadas, assim, numa sala de emergência, provavelmente é porque elas não tiveram a chance de trabalhar em outros setores, em outros níveis de urgência e emergência, porque isso te molda. Sim. Isso te certeza. faz ver, chegou uma Entender o outro emergência lado ali hiperglicêmica. também, né? Mas não é cetoacidose nem estado perismolar. Alta pra casa. Filho, alta pra casa, daqui 2 dias tá voltando Pior. morto, né? Porque vamos lá, vincular no ambulatório, vamos passar uma receitinha de metformina, o que seja. Se você não roda em outros setores, como é que você vai aprender isso? Se você tá sempre na sala de emergência. Fluxo, né? É. Como que as coisas Abre funcionam. Não, a e você cabeça, pensa no né? outro lado também, né? Eu vou dar alta pra tal lugar, mas vamos fazer isso que vai ajudar pra eles lá. E saber dar alta, né? Porque tem muito de... Não é só você manejar o paciente grave. Eu acho que hoje em dia, né? Terminando o R2, um dos maiores desafios, assim, que eu tenho, particularmente, assim, que eu todo plantão, né? É o lugar que eu mais preciso de ter atenção mesmo. É isso, é saber dar uma alta segura. Porque emergência não é só você entubar uma pessoa, reanimar uma e tal. É você gerir o ambiente da sala de emergência, né? Você saber o momento de dar uma alta, para onde que ela vai, o fluxo adequado para o paciente. É você conseguir gerir de forma que o paciente se beneficie e o serviço também, né? De forma absoluta, assim. Então...
Eu acho que essa dinâmica da gente ver os outros lados das especialidades, né? Quem tá recebendo, como que é quando o paciente chega lá, isso te ajuda muito a fazer o negócio funcionar de uma forma muito melhor. Não banaliza, né? Sim, sim. Você entende que esse é o ponto mais importante. Pro Ter paciente. segurança de dar alta ou falar que não vai. Você está definindo muita coisa ali com É. esse simples passo, né? Que tá dando. Eu acho que só conhecendo o outro lado. Sem conhecer, certeza. fica ali, ó. Ah, de Ai, novo gente, aquela ó, pessoa. Tá lindo ver vocês falando. Uma pena que a inscrição da Enari já fechou, né? Senão acho que ia movimentar horrores, né? Ainda dá, né, menina? Não, já passou, agora só ano que Lá vem. vou Já tá eu, até nos enfim. resultados. Uma coisa que eu tô ansiosa para perguntar aqui. Existe vida depois da residência? Sim. A outra falou, fez assim, a outra já deu um sim, assim, ó. Assim, Nath, olha bem na minha cara. assim. Não tem como negar. Tá eu ótimo. gosto muito de viver. Aham. Eu gosto muito de viver. Gosto muito de estar com a minha família. Gosto muito de estar com meu noivo. Gosto muito de fazer outras coisas fora do hospital. E a liberdade que você tem de sair do plantão. Acabou a residência, sabe? Acabou e você consegue... Gente, gerencia tempo. Você consegue tempo pra você sair, tempo pra você estudar, tempo pra você trabalhar, tempo pra fazer tudo. A Bárbara, super exemplo de ótima gerenciadora de tempo. Muito melhor que eu, com certeza. A Eu só Bárbara sei é doida, curtir, né? A minha vida, Bárbara, quem segue ela, você fala, nossa, 5 horas da manhã, tá indo pro CrossFit antes de dar o plantão. Residente. Isso. Gente, boa, né? Não, eu sou bom vivan, tá? É. Meu Não, estilo é tá mais ótimo, diferente. tá muito bom. Não, mas é porque eu acho que, assim, antigamente tinha muita medicina como um sacerdócio, né? Assim, você é médico e ponto. Medicina é o que eu faço, não é o que eu sou. Então, assim, tem que ter vida fora daquilo ali, né? Fora do ambiente do hospital. Eu amo o que eu faço, quando eu tô ali, eu tô me entregando o meu máximo, mas eu tenho uma vida fora do hospital, fora da residência. E você tem que aproveitar ela, porque a vida passa, né? E, assim, lógico que a residência, né, são anos que a gente, sabidamente, vai ter que ficar equilibrando pratinhos. Não dá pra falar que vai ter um equilíbrio, porque não existe o equilíbrio. Você vai manejando de acordo com um mês que é mais tranquilo, um mês que não é. Mas, assim, igual a Nath falou, eu faço questão do meu treino todo dia, assim, se não dá pra... Sei que o horário é apertado, vou antes do plantão. Pode ser que eu vou dormir um pouco menos, provavelmente sim. Pode Mas- ser que ela vá treinar 2 vezes no dia, que eu também já vi Vou isso. também, quando dá. E ela Se fica possível, super eu feliz vou. com isso, entendeu? Mas assim, eu faço questão dos meus treinos, por exemplo, que é uma coisa que, assim, principalmente saúde mental mesmo, assim, eu brinco que é pra garantir meu réu primário mesmo. É assim, é o momento de botar pra fora. Então, assim, tomo meu vinhozinho à noite, sempre que dá. Eu e meu noivo, a gente tem costume de, pelo menos uma vez por semana, fazer um date, assim, um dia na semana a gente sai pra jantar, porque tem que ter, sair pra encontrar com os amigos. Ah, eu vi que esse mês, o feriado, eu vou ter, ou então vou ter um fim de semana. Já organiza um trem, assim, vai viajar, vai passear, ou então Vai vai ver a ficar quieta em família, casa, né? ficar pra Tenho cima. vontade de pegar meus 3 filhos, deixar na porta da casa dela, bater campanha e sair. Aproveitar entendeu? Quando ela enquanto fica ainda não falando tem. isso aí. Mas tá tudo certo. Mas assim, eu acho que é gerenciar, assim, é você saber que, lógico, não vai ser a mesma coisa, né, de outras épocas, você não vai ter uma disponibilidade muito grande de tempo, você não tem autonomia grande do seu tempo, mas você conseguir aproveitar a vida e viver fora da residência. Lógico que você vai ter que chegar em casa de outro, você vai ter que estudar, você tem uma coisa pra fazer, mas você saber que também a sua vida não é só aquilo ali, não, senão você enlouquece, não tem a menor condição. Então, assim, tem que ter o momento da distração, o momento do descanso, o momento do exercício físico ou qualquer outra coisa que te desligue, né? Que te recarregue. Às vezes eu recarrego cansando lá, e é isso mesmo, e tá tudo bem. Então, assim, eu acho que tem que ter essa consciência de que é um momento que vai te esgotar, mas que você tem que ter a sua vida fora daquilo ali, porque senão não há quem dê conta. Vai mudar de 10 candidatos por vaga para 200 depois desse episódio. Não, mas e assim, vocês falaram o que vocês fazem quando acaba o plantão, né? Mas e quando acabar a residência? Sei que tá acabando agora. Como é que Mas tá a até um- perspectiva, né? Até derreter Ai, ali. não Bora fala. Bora fazer não. outra? O que você Ô, acha? Uma pens- emergência pediátrica? assim. Quem sabe? Imagina eu ser apaixonada desse tanto por emergência Mas aqui, pediátrica. você vai amar, amiga. Não quero te desanimar, Vai não, mas levar os meninos tudo assim... pra casa. Ah, a cara do nossa, noivo ali. é. ó. Passa uma exatamente. semana lá pra você ver. Ixi. Então, nossa,
emergência é tão versátil que, assim, dá tanta oportunidade, né, pra gente. Felizmente, eu acho que traços, né, de fazer uma boa residência, eu acabei sendo chamada, e na maior parte dos lugares que eu rodei, né, como residente, e isso já dá um norte pra você, já te dá aquela segurança, aquela estabilidade. Mas não sei ainda, minha vida tá um pouco aberta, como eu sou do interior, meus pais são do interior, né, meu noivo também, então tá tudo muito pensado ainda. Quero casar, ter filho, ter casa grande, Que dá pra ser quintal, sendo emergencista, tá, cachorro, gente? entendeu? Esse mito É aí, né? isso. Porra, dá. E eu vou fazer Nath? isso sendo emergencista, e eu acho incrível. Mas não sei ainda. Vamos ver. Cenas dos próximos capítulos. Entendi. Mas deu pra entender que tem norte, sul, leste, lógico. oeste. Leste, pra Tá tudo ele. muito bem oeste. encaminhado, né? Que brilho, Tá. né? E outra residência não vai rolar, então. Uma já foi, já. tá bom. Eu acho que ainda não, É sabe? porque assim, eu tô fazendo o meu papel, né? Ah, Que é ainda não, conseguir com certeza. convencer. Olha pra você ver meu trabalho como é que é. Eu tenho que convencer uma pessoa que acabou de sair de 3 anos de residência a fazer Vai outra fazer mais residência. Mas assim, É não que eu não difícil, tenha né? 2. Mais um. Mais Mano. um. Ai, é um Aí, ainda. ó, tá melhor. É nessa que eu ganho, gente. Tá Na hora que a melhorando. pessoa fala, Deus me livre, mais 2 anos. Eu falo, não, mas um é só, só Só um. Aí A gente fala é um super uai, legal. né? Uai. Aí, quem sabe? Mas eu perdi a prova Ah, agora. mas ano que vem tem mais. É igual aniversário, todo ano tem. Ó, a você, Bela- Bárbara, a Bela como é que vai falou ser? de propostas porque tá quase acabando. Quase acabando. Bárbara, Tá como é que vai ser ou como é que tá sendo, né? Porque Bárbara, eu tenho que perguntar assim, hoje você tá de gente grande ou você tá de residente? Porque É normal. verdade. Eu acho que igual a Bela falou, a residência abre muitas portas pra gente, né? Sim. Eu trabalho no pré-hospitalar desde que eu vim pra cá, eu tive a oportunidade de começar aqui também. Então, além da residência, eu trabalho no SAMU, aqui em Belo Horizonte, e dou plantões lá no Odilon, e assim, eu também tive essa grata portas abertas em vários lugares que eu passei, inclusive na PED, quando eu rodei lá. Exatamente. A Laís, Tá? que era lá do Odilon, na época, os meninos lá chamaram, só que eu não tive a segurança disso. É igual o que a Bela falou, a gente tem muito campo dentro da medicina, né? E da medicina de emergência. E, por exemplo, a gente tem hoje em dia os plantões de 6 horas, que são, gente, isso é maravilhoso. Né? Também Então dá gosto. pra encaixar durante a residência, igual de vez em quando a gente pega lá no Odilon, em outros lugares. Plantão de 6 horas que você consegue encaixar, você consegue continuar vivendo aquilo ali. E é bom que, assim, no plantão o desafio é diferente, né? Então você Sim. entende mais as suas fraquezas, você consegue. Tem uns baques de vez em quando que você fala, nossa, vamos, né? Vamos dar uma olhada nisso aqui e tal. Então, assim, eu acho que a gente vai se moldando, vai se entendendo durante a residência para poder depois explanar, né? É um mar aberto do lado bom e do lado ruim. É Nós um vamos mar fazer aberto outra? porque ainda é novo e é um mar Vamos fazer aberto- outra depois? Não sei, calma. Um aninho, É, um aninho. Um aninho só, Ainda passa tão tem, rápido. ainda tem um A R3 gente- aí. A gente não foi boba, né, gente? A gente trouxe vocês duas, nós vamos colocar o arroba, o Instagram delas. Pra vocês verem que elas viajam pra caramba. Elas comem de tudo, faz crossfit, sai, fica noiva. E assim, gente, Crossfit não. tudo de bom. Não, mas tudo de bom. Yoga, gente. yoga, tá bom Matricula já. Dá pra viver, dá pra ser residente de medicina Dá de pra ser emergência, dá pra ser feliz, tem altos e baixos, mas todo mundo sobrevive. E pra quem tá pensando em fazer ou não, né? Porque a gente já tá aqui caminhando pro final do episódio, o que vocês falariam, assim, pensando meio que mensagem final e ao mesmo tempo usando esse espaço para falar dos desafios, o quanto vocês cresceram, o quanto que a residência transformou a vida de vocês, está transformando ainda. A Bárbara a gente já trata como se tivesse acabado já, né? Porque é um brilho. Mas usem esse espaço, assim, para tentar voltar lá. Vocês chegando, quem está pensando em fazer, ou quem já sabe que vai fazer, e o que vocês esperam da medicina de emergência para o futuro? Vocês têm um papel assim, vocês acham que vocês nem têm noção o tamanho do papel que vocês têm para o futuro dessa emergência que a gente está falando. Então, usem esse espaço. Eu acho que para todo mundo, né, que tenha qualquer afeição mesmo, se propor a conhecer, né, de coração aberto, assim, eu acho que é uma especialidade nova, mas que tem muito campo e é importante que ela cresça, né, assim, é importante para os serviços como um todo, para o paciente, para todo mundo sair ganhando, né, eu acho que uma boa entrada no paciente no hospital, né, seja via sala vermelha ou mesmo, né, nos pronto atendimentos de menor complexidade, se ele é gerenciado bem e manejado bem desde o começo,
até para quem recebe o paciente, para quem vai ter que fazer qualquer outro, né, atendimento conjunto, ele é crucial. Então, assim, eu acho que procurar saber sobre a especialidade mesmo, porque, assim, tem muitos lugares que a gente realmente não tem contato. Lá em Juiz de Fora, por exemplo, que foi onde eu formei, até hoje eu não sei de médicos emergencistas que atuem lá. Então, assim, procurar saber e se dispor a fazer, porque, assim, não é a mesma coisa de curso de fim de semana, de bico. Medicina de emergência é uma coisa séria, que tem que ser encarada como tal e que precisa muito disso. Eu acho que enquanto a gente não abraçar, né, enquanto de forma geral não for abraçada a especialidade, ela não vai crescer, né? A gente vai precisar, a gente luta todo dia por esse espacinho aí que precisa desse reconhecimento, precisa do investimento que a gente né, necessita para um bom plantão, tanto de tempo, quanto de recurso, quanto de reconhecimento dentro de todo o meio. E eu acho que, assim, parar de ver a emergência como um bico, que não é. É coisa séria, é coisa importante, que muda muito mesmo. E, assim, é isso. Eu acho que é procurar entender melhor, ler sobre, conversa sobre, igual, né, a gente está aqui conversando. Cara, conversa com o emergencista antes de você falar que sim ou que não, né? Porque é diferente. Sempre que você quer fazer alguma coisa, você vai tentar entender como que ela funciona, né? Então, tentar entender melhor como é que funciona e vir fazer parte que é... Vem. isso. Exatamente. É isso. Vem que a piscina tá quentinha. Não, acho que tem muito desafio, né, Com pela certeza. frente. É uma especialidade que começou em 2015, né, foi reconhecida em 2015, começou antes, mas foi reconhecida em 2015 e tem muito para crescer. Eu acho que esse crescimento tende a ser exponencial agora. A fé que eu tenho é essa. Porque, de verdade, quanto mais emergencistas formam, mais as pessoas reconhecem a importância da especialidade, mais a especialidade fica conhecida, mais as pessoas gostam, mais as pessoas fazem mais, entendeu? Então, eu acho que precisa de emergencista para as pessoas virarem emergencistas. E eu acho que talvez esse seja o meu grande viés, né? De pensar em voltar para o interior. Porque pensando exatamente no ponto. Na sua cidade, né, lá em Juiz de Fora, não tinha emergencista. Na minha cidade também não, entendeu? E aí você fica sem referência. E para quem não tem referência, né? Para quem aquela frase da Alice, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. E é exatamente isso. Se você não sabe o que é emergência, você nunca vai pensar nela como um caminho. Então, eu acho que conhecer ela é o fundamental pra você entender e ficar apaixonado, gente. Vim pro time dos apaixonados. A gente, feitiço, né? a gente deve ser. vai ter episódios, talvez temporada, nós estamos conversando dessa questão, sabe? Da emergência UAI além BH, UAI Minas. Então, aguardem cenas dos próximos. E eu já tô vendo ali, ó, abrindo uma coordenadora da residência de medicina de emergência lá da cidade, lá de Patos de E Minas. como é importante isso, né? Assim, e como a gente também precisa ajudar. Exatamente. Porque nós estamos num espaço mais pra frente, né? Que o pessoal do interior, acho que tem em Montes Claros, acho que tem em Divinópolis. Não sei onde mais, mas assim, eu acho que a gente precisa sempre colaborar, né? Receber os residentes. Esse mês de dezembro e janeiro, eu vou receber os 2 de Divinópolis, os 2 R3. E são ótimos. Eles são Não, a ótimos. gente abraçou, super né? interessados. São os irmãos a gente lá, já- né? A Divinópolis já é de residência. casa. Então, assim, acho que é nosso fofa, papel Carol. mesmo também, dar força, já que a gente quer crescer Não, como e é muito especialidade isso, né? como Porque todo, não né? pode Todo mundo virar tem que dar disputa. força. Todo mundo Pô, se de abraçar forma alguma. mesmo, né? Mas eu acredito que na emergência As nunca residências vai ter têm que- espaço pra isso, né? Acho que a gente é tão... É muito campo, né? A gente é tão Ai, tem coisa Alice no País demais das pra Maravilhas, né? Que assim, a gente vê, ó, vocês estão começando, bora, traz seus meninos pra cá Sim. pra gente vir junto aqui também e tal. Acho que tem que se unir, né? Pra Isso, fazer a força e mesmo. parcerias mesmo, né? Nós temos uma parceria excelente com a residência do Odilon, inclusive. Né? Então, inclusive a nossa parte teórica, ela é dividida. Um mês eu faço, no outro mês o pessoal do Odilon faz. E aí agora com o resultado do Enari, eu já liguei pra Bruna, falei, Bruno, ó, tá Vamos aqui o organizar telefone aqui. de fulano, de ciclano, de Beltrano, liga pra eles. Já comecei a falar na cabeça dos meninos também, pra gente conseguir que todo mundo tenha residente, que a gente continue com essa
parceria. Então, E esse assim, o espaço pensamento aqui é esse. isso, né, gente? Eu É. acho que nós caminhamos assim, nossa, lindamente, adorei, óbvio, assim, não tinha nem como não gostar desse episódio, mas a Abramed Minas tá aqui com esse espaço que é justamente para a gente fortalecer a especialidade. E a gente precisa levar esse entendimento para as pessoas, né? A Abramed representa os emergencistas todos. Se o emergencista paga ou não paga a anuidade, se está fazendo parte ou não da Abramed, quem está ali está representando ele também. E é só dessa forma, fortalecendo as associações, fortalecendo esses grupos de pessoas que querem liderar e querem fazer diferença, que a gente vai conseguir realmente ter voz. Sim. Então, óbvio, né? Tô usando aqui o espaço para lembrar, gente, vamos associar. É só assim que a gente vai ter força de ter voz para sair levando residência para onde precisa, né? Já contei esse caso aqui num episódio anterior, né? De uma vez estava no interior, o menino caiu do teto e meu marido saiu bravo, porque eu que estava no batizado que fui lá e manejei o menino. E ele, por que as pessoas não sabem? Se ele está dentro do hospital, tem que saber. Nada é óbvio, né, gente? A tatuagem que eu tenho que fazer no braço aqui todo dia e lembrar, nada é óbvio. E a gente está aqui nesse espaço que é justamente para ir conquistando e transformando, né? Então, assim, só gratidão por esse momento. Falei que a gente saiu daqui cheio de gratidão, cheio de... Não, mas é verdade. Não é? Então é isso. Eu queria agradecer muito. Eu tenho muito orgulho aqui dessas minhas filhotas. Acho que foi incrível estar aqui nesse momento. Obrigada. E sucesso para vocês, sucesso para a especialidade. Clarice, muito obrigada por você estar aqui. Espero que você venha cada vez mais nesse espaço. Vamos sim. E assim, não, fiquei encantada, meninas. Se algum dia eu passar mal, na hora que eu abrir o olho, eu ver vocês, eu vou ficar muito feliz. Isso. Porque tem dia que eu olho, vejo que eles ficam falando que não vai fazer residência, aí eu falo assim, Ai, nossa, meu gente, Deus. mas que Já dia que eu passe pensou? mal, seja uma morte súbita. Para não Sem ver. chance de assistência, né? Mas aí vendo, né, profissionais como vocês, assim, dá muita tranquilidade no coração. Porque eu sempre fico pensando assim, se for uma criança que passar mal, eu sei pra onde ir, eu sei o que fazer. Mas, tipo assim, se eu passar mal, o que eu vou fazer, né? Pra que eu vou procurar? Pra onde que eu vou? Então, assim, fico muito feliz de ver, assim, e vocês representando a residência, né? De onde vocês vêm. Né? E como é bonita a forma que vocês falam e dá para sentir o quanto que vocês estão sendo bem formadas, né, nessa residência e o quanto que vocês vão espalhar essa palavra por aí e o quanto que vocês vão replicar essa experiência que vocês tiveram e de uma forma melhor ainda, né? Porque tudo que vocês vão absorver a parte boa e vocês vão pensar, isso não foi tão legal e eu quero fazer melhor. E eu acho que a ideia é justamente essa replicação que vocês como emergencistas vão levar e que talvez daqui 40 anos, 50 anos, a gente olha pra trás e fala assim, lembra? As meninas, lembra quando só tinha 3? Lembra quando só tinha 3 residências BH, 4, não sei? Né? E como as coisas estão diferentes depois e acho que fazer parte desse começo é um desafio. A gente toma muita porrada mesmo, né? O prego que destaca é o que toma mais martelada, né? Esse começo é difícil mesmo, mas fico feliz de ver pessoas como vocês, né? Com todo o gás, com todo o ânimo, caminhando. Então, realmente saio daqui hoje, assim, tranquila, feliz. Renovada. E vendo que as coisas estão indo, que as coisas vão... Que não é mais uma brasa, né? A emergência já virou uma chama mesmo, né? E que não vai mais se apagar e que as coisas vão ser perenes. Essa é a né? meta. Isso. Essa é a meta. Aí tu já abre logo lá em Patos, tu já abre lá em Juiz de Fora. Pode me mandar mensagem, vamos receber seus meninos lá também, pra rodar na pediatria. Né? Então é isso aí, velho. Vai fazer parte do começo, é isso. É ser uma semente sempre. Sim. Né? Eu queria agradecer o convite, o espaço. É sempre, né? Falar do que a gente gosta é muito bom, né? E lógico que tem desafio pela frente, a gente tá aí, mas tá junto, encarar e seguir firme, que eu acho que tem muita coisa bacana para acontecer na emergência e eu acho que a gente vai conseguir caminhar bem. Queria agradecer vocês. Muito obrigada, chefe, pelo convite. A Nath nunca vai deixar de ser minha chefe, nunca vai deixar de ser minha mãe, entendeu? Mãe da residência, não adianta. Clarice, muito obrigada também. Foi um prazerzão estar aqui conversando com você. E, Bárbara, eu sempre acho que eu preciso muito aprender com você. Várias coisas. Quem sou De eu? verdade. Sério. Então, um grande prazer, viu, gente? Obrigada. Obrigada. Bom,
é isso, não precisa nem falar muita coisa. Obrigada a todo mundo que tá aqui assistindo. Vou fazer meu papel de, né, dar um like, curte aí, compartilha esse vídeo com os colegas. Vamos fazer essa disseminação da palavra, né? Manda para aquele seu colega que tá terminando a faculdade. Isso. Ou aquele que já terminou e tá perdido, não sabe o que faz, tá cada dia num lugar diferente. Quem sabe ele se identifica, né? Manda pra sua mãe, que vai conhecer alguém também nessa situação, manda pra todo mundo. Vamos manda sua mãe compartilhar. mandar pros primos, pros vizinhos. Tá bom. E é Chegar isso. lá em Patos. Vai chegar. Sua mãe vai mandar, com certeza. Com certeza. Até o próximo, pessoal. Obrigada.